Galera, agora, começando a palavra oficialmente, queria dar uma boa noite para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Gabriel Mochon, eu tenho 20 anos, mês que vem eu faço 21, aceito o Pix de presente. Vou roubar essa ideia do Eluan, que no aniversário dele postou lá para mandarem Pix de presente para ele, eu vou fazer a mesma coisa. E eu faço curso de teologia, estou no 4º semestre, e é muito louco. Eu lembro do meu primeiro dia de teologia. Eu cheguei lá, na primeira aula inaugural. E cheguei lá, o professor deu oi e tudo mais. E já chegou no... Enake enrologos, kairologos, prostosteon, kaiteos enrologos. Aí você fica tipo, quê? Tipo, não entendi nada, né? Eu falei, nossa, mas esse bagulho vai ser cabuloso. Mas não, era só um sustinho. Esse texto que eu acabei de falar aqui, que eu fiquei treinando a noite inteira para falar igual meu professor, é grego e é o primeiro versículo do primeiro capítulo lá do livro de João. Então vou pedir para o pessoal projetar aí, nós vamos ler primeiro João do 1 até o 5. Então quem já ganhou a Bíblia aí, ó, já abre aí, João 1, do 1 até o 5. Quero ver geral usando a Bíblia hoje, hein? E diz assim lá, esse é o texto que eu falei aí, que eu fiquei decorando. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça rapidão aí. Deus, nós acabamos de ler a sua palavra, e que realmente, Pai, essa palavra venha falar conosco durante todo esse culto, Pai querido. Que tudo que eu falar aqui realmente não venha do meu coração, não saia de mim, mas venha diretamente do Senhor, Pai. Que eu possa ser um instrumento do Senhor aqui nessa noite. Que tudo que eu fale realmente atinja os corações abertos e dispostos a ouvir o que o Senhor tem que comunicar nessa noite. O que nós pedimos, amém. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre esse logos, ou essa palavra, ou em algumas traduções trazem como verbo. E o que é esse verbo? O que é essa a palavra que João nos traz na introdução do seu capítulo? Para muitas pessoas é óbvio o que é. Para mim, que cresci num lar cristão, é óbvio. Porque, sei lá, a gente cresce e já sabe qual que é a resposta. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que o que é óbvio para mim, para algumas pessoas, pode ser extraordinário. Nem sempre o que eu já sei, o que eu já estou acostumado a saber, a outra pessoa realmente já sabe. A gente presume que sim, mas às vezes não. Então, quando João ali no verso 1, ele fala sobre essa palavra que era Deus e estava com Deus desde o princípio e tudo foi feito por intermédio dele, essa palavra, João está se referindo a Jesus. Então esse logos, essa palavra a quem João se refere, é Jesus. Então Jesus, ele é a palavra. E como eu falei, para mim isso sempre foi óbvio, para mim sempre foi muito claro que Jesus é a palavra. E eu nunca me questionei por quê. Por que João se refere a Jesus dessa forma? Por que ele fala que Jesus é a palavra? Porque talvez assim como eu, você também sempre cresceu ouvindo, sempre aceitou, sempre concordou, mas talvez você nunca questionou por que João usa a palavra. E esse é um dos questionamentos que vem quando eu estou fazendo a palavra. Porque às vezes, a palavra, a mensagem aqui no caso. Porque se normalmente eu leio, ok, aceito, beleza. Mas enquanto eu estava preparando a mensagem, eu pensei, cara, por que João usa isso? Por que ele usa esse termo logos para se referir a Jesus? Por que ele usa esse termo palavra? E para entender isso, nós precisamos voltar um pouco. O que nós precisamos entender? Qual que é o objetivo de João ter escrito esse livro, né? Para quem não sabe, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então era a língua que era mais popular naquele momento. Então João escreveu em grego. Então esse logos é uma palavra grega. E João, ele escreveu em grego, né?
Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, por que João escreveu o livro dele, por que João escreveu o livro de João, né? Assim como todos os outros livros da Bíblia, não sei se vocês já se perguntaram, por que esse livro foi escrito? Por que esse cara parou e escreveu isso aqui? Se você nunca parou para pensar nisso, pare um dia e você vai ter essa resposta, porque nós temos essa resposta e a resposta está na Bíblia. E o livro de João, ele é o mais fácil de você encontrar o porquê que João escreveu. Porque João escreve. Por que ele escreveu esse livro? Ele não deixou isso tão explícito porque está lá no final. Mas ele falou, eu estou escrevendo isso aqui por isso e por isso e por isso. Que está lá em João 20, do 30 ao 31. Que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, por que João escreveu esse livro? Por que ele escreveu todo o livro de João? Porque ele queria que as pessoas crescem em Jesus, que elas conhecessem Jesus e acreditassem nele. Então, tudo que você vai encontrar no livro de João é mostrando quem é Jesus, mostrando a sua natureza humana, quem ele é como homem, mas principalmente a sua natureza divina, porque Jesus, ele não era só um homem, mas ele era também Deus, ele era parte de Deus, ele era filho de Deus. E beleza, entendemos isso, então entendemos que João escreveu porque ele queria mostrar para as pessoas quem era Jesus. E por que do Logos, então? Essa parte está meio teórica zona assim, mas eu já vou avançar. Por que ele escreveu, então, por que ele usou Logos? Logos, naquele período, né, como eu falei, ele escreveu para os gregos, e Logos da filosofia grega, era um conceito filosófico e tudo mais, que era um conceito utilizado na época, tanto pelos filósofos quanto na cultura judaica, que se referia a uma ponte, era um conceito, né, de uma ponte que ligava Deus, que era algo intangível, inacessível, ao mundo material, então a nós. Então Logos era isso, era algo que nos conectava a Deus, que era inacessível. Então por que João, ao usar, ele usa essa palavra para se referir a Jesus? Porque João queria mostrar para aquele povo que Jesus era o Logos, ele era a ponte que nos conectava a Deus. Jesus, ele foi isso, ele foi o nosso primeiro meio de acesso direto a Deus. Porque quando Adão e Eva estavam no jardim, eles tinham livre acesso a Deus o tempo todo. A Bíblia nos relata que ao virar do dia, né, ao entardecer, Deus vinha e andava, e estava ali com Adão e Eva, então eles tinham esse livre acesso. Só que a partir do momento que o homem peca, é perdido esse livre acesso. Então, durante todo o Velho Testamento, depois da queda, a gente vê ali as pessoas tentando alcançar Deus. Então, algumas pessoas tinham livre acesso a Deus, que eram sacerdotes, que tinham que passar por um processo de purificação e tal, e tudo mais. Mas aí veio Jesus. E Jesus, ele era essa ponte que nos conectava diretamente a Deus, sem nenhum intermediador ali. Era ele que nos ligava a Deus. Então, era isso que João queria mostrar para aquele povo. Que Jesus, ele era a ponte que nos ligava a Deus. E é por isso que ele usou o Logos. Então, já descobrimos por que Jesus é o Logos e por que João escreveu isso. E olha que louco que João continua escrevendo lá. E se a gente continuar, ele vai falando sobre o Logos e a palavra, né? Que a palavra fez isso, aquilo, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tal. E no verso 14, ele aponta mais uma coisa lá. Vamos ver lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Logos, né, a palavra, ele era Deus, ele estava com Deus, tudo que foi feito por meio de Deus, da palavra, que era Jesus. Só que essa palavra, ela não simplesmente era uma palavra, mas ela se tornou carne, ela se tornou homem, como eu e você.
E é sobre isso que eu quero realmente falar, sobre essa palavra que se tornou vida e viveu aqui entre nós, que é Jesus. Cara, é muito louco pensar, todo o livro de João é sobre isso, né? Então, sobre essa humanidade de Jesus e também sobre a sua divindade. E, cara, é muito louco pensar em Jesus, que, na verdade, se você parar para pensar, ele era um homem comum. Apesar de ser Deus, apesar de ser filho de Deus, ele veio à terra como um homem comum, como eu e você, como nós somos. Foi assim que Jesus veio para a terra. Sabe, Jesus, ele era Jesus, tá ligado? Tipo, ele era filho de Deus, e era tudo as paradas ao mesmo tempo. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente aqui vir como adulto já para fazer o que tinha que fazer, ir embora e já era, porque ele era Deus, tá ligado? Então, se ele quisesse fazer isso, ele podia fazer, mas ele não faz. Jesus, ele escolhe vir como um homem comum, vir como nós viemos. A gente veio da nossa mãe, né? Da barriga da nossa mãe e tudo mais. Jesus também veio dessa forma, do ventre de uma mulher. Ele cresceu assim como nós também crescemos. Ele teve uma infância assim como nós também tivemos. É muito interessante que a Bíblia ela não relata muito sobre a infância de Jesus. O único relato que nós temos realmente sobre a infância de Jesus é na Páscoa lá, que daí tinha um costume que todo o pessoal ia para Jerusalém e tudo mais, e Jesus, com seus 12 anos, vai junto com a família dele, e beleza, eles fazem todas as paradas de Páscoa lá do pessoal dos judeus, e daí quando a família dele está voltando embora, eles percebem que Jesus não estava lá com eles, e ele tinha 12 anos. Aí a mãe dele fica louca, vai procurar ele, vai desesperada atrás dele, até que eles encontram Jesus. E Jesus, aos seus 12 anos de idade, estava onde? Estava no tabernáculo, ouvindo, perguntando e aprendendo naquele lugar. E diz a Bíblia lá que os sacerdotes eles ficavam surpreendidos, eles ficavam maravilhados, né, com a sabedoria daquele garotinho de 12 anos. Então, de toda a infância de Jesus, de toda a história, a trajetória de Jesus até ele iniciar o ministério dele, esse é um dos poucos relatos que nós temos que Jesus mostra quem ele realmente era, mostra sua sabedoria e tudo mais. Então ali nós temos a primeira vez que Jesus mostra quem que ele é. E Jesus, cara, ele era um homem comum. E como um homem comum, ele não começou, como eu falei, ele cresceu, teve todo um processo na vida dele. Tanto que o ministério de Jesus, ele só se inicia aos 30 anos de idade. Então Jesus, até os 30 anos dele, ele viveu como uma pessoa normal. Muitos não sabem, mas Jesus tinha até uma profissão. Jesus era carpinteiro. Quem aqui sabia que Jesus era carpinteiro? Depois da música do Alessandro Vilas Boas, todo mundo sabe. Mas antes, ninguém sabia. Mas Jesus era carpinteiro. Então, ele era um homem comum como nós. E João, daqui nesse livro, ele continua mostrando isso. Diversas vezes nós vemos que Jesus teve sede. Como eu estou com sede agora, até vou tomar um gole de água, aproveitar essa deixa. Jesus teve fome. Jesus ficou cansado. Tem uma passagem que fala que Jesus ele estava exausto, que ele precisava de um lugar para descansar. Porque imagina a vida de Jesus era muito louca, né? Porque você olha lá, ele está indo de um lado para o outro, daí ele vai para o outro, daí chega lá e tal, aí já tem que sair, tem um monte de gente esperando ele. E às vezes a gente pensa, mas ele era Deus, então ele estava de boa. Não. A Bíblia nos mostra que Jesus estava cansado. Ele precisava tirar um tempo de descanso. Assim como nós, às vezes, também estamos ali na correria, fazendo várias coisas para todo lado, chega uma hora que nós também vamos ficar exaustos. Então Jesus, como um ser humano comum, também ficou exausto. Jesus, ele fica triste. Olha que louco. Ele chora pela morte de um amigo dele. Logo Jesus, que sabe que quando as pessoas morrem, elas vão para o céu, né? Porque ele está lá no céu, então ele sabia que quando as pessoas morressem, ele ia para o céu. Mas quando um amigo próximo dele morreu, que é a história de Lázaro, o que acontece com Jesus? Jesus chorou, né? É um famoso aí, todo mundo conhece. Lembrei do Racionais aqui agora, né? Desculpa. E Jesus chorou, cara. Assim como nós também choramos quando nós ficamos tristes. E isso tudo mostra que Jesus ele era um homem comum, assim como nós também somos. Jesus ele sofreu,
ele teve muito sofrimento, né? Principalmente no seu período ali até durante toda aquela via sacra, né? Onde prendem ele, açoitam ele, tudo mais. Jesus sofreu e Jesus morreu também, né? Claro que logo depois ele ressuscitou, mas nós já chegamos aí. Então, Jesus, ele escolheu viver uma vida como nós. E Paulo escreve isso na sua carta aos Filipenses. Eu falei que a gente ia usar a Bíblia hoje. Então, abram lá em Filipenses 2, do 5 ao 8. Quero ver os caras com a Bíblia, usando a Bíblia, hein? Filipenses, está mais lá para o finalzinho, assim. Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então olha que louco, cara. Jesus, mesmo sendo Deus, e Paulo ele enfatiza isso, que era algo que ele devia apegar-se, né? Porque às vezes a gente não é nada, né? Mas às vezes a gente é um pouquinho mais e a gente já fica se achando assim, que é os bonzão, tá, não sei o quê. E Jesus, que realmente era o bonzão, que era o tal da parada, ele não se apegou a isso. Tanto que tem uma passagem que chega uma pessoa para Jesus e fala: ó bom mestre, alguma coisa assim. E Jesus já chega com os 2 pés no peito do cara e fala: ninguém é bom senão Deus. Então ele já fala: ei, eu não sou bom, bom é meu pai que está lá no céu. Então, mesmo Jesus sendo tudo isso, cara, mesmo sendo Deus na forma aqui material na terra, encarnado, ele não se apegou a isso. Ele viveu uma vida como a nossa. Ele foi tentado. Jesus passou por tentações. E é interessante que as tentações de Jesus não foram só... A gente, quando pensa em tentação, que Jesus foi tentado, a gente pensa no quê? Naquela tentação que a gente conhece, que é os 40 dias e 40 noites que ele passa no deserto, e o tinhoso vem lá cutucar ele. Mas essa não foi a única tentação de Jesus. Jesus também foi tentado em toda a sua vida. Algumas não são tão bem especificadas, outras são. Mas Jesus, ele também foi tentado. Mas ele teve uma coisa diferente da gente: ele não pecou. E Paulo, provavelmente foi Paulo que escreveu Hebreus, ele também escreve isso lá em Hebreus 4,14, bem rapidão, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que... tem o 16 também, acho que eu não coloquei. Como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então olha que louco. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso guia, o nosso modelo de ser humano a quem nós devemos seguir. E não só isso, ele viveu uma vida humana como a nossa e foi tentado. E nas suas tentações, em nenhuma vez ele cedeu. Em todas as suas tentações, ele resistiu-se e permaneceu firme. E ele pôde viver uma vida sem pecados. Então olha que louco, cara. Jesus, ele passou tudo aquilo que a gente passou. Ele não tinha... Ele tinha fome, sede, cansaço, tentação, dor. Mas mesmo assim, ele se manteve sempre íntegro. Ele se manteve sempre firme. E olha, outra parada que Jesus, ele era judeu, certo? Então ele nasceu, ele era para ser ali o que veio para os judeus, mas os judeus o recusaram. E os judeus, bem especificamente, eles tinham lá aquelas monte de lei deles, né? Então, os judeus têm a Torá, até hoje tem, né? Que pra gente é o Pentateuco ali, que são os 5 primeiros livros da Bíblia.
E baseado na Torá, os judeus têm aproximadamente 613 leis que eles têm que seguir. Imagina, não é pouca coisa, não é muita coisa. 613. Só que essas 613 leis que eles criaram aí, na verdade, eram 10, que são os 10 mandamentos. O que Deus chega e fala lá para Moisés? Tem 10 mandamentos que vocês devem seguir. E o que eles fazem? Transformam em 613. Todos eles com alguma base ali dentro da Torá. E alguns grupos mais radicais ainda dentro do judaísmo têm mais leis ainda. Mas 613 ali é uma média considerável. E Jesus, cara, como judeu, ele veio para cumprir a lei. Então Jesus, além de tudo, de ser homem e falhar e tudo... falhar não, perdão, olha só, pera na heresia aqui já. Mesmo sendo homem, ter dores, passar fome e tudo mais, Jesus, ele cumpriu toda a lei. E cumprindo a lei, os judeus não conseguiram achar nele nada que o pudessem condenar. Sabe, os judeus estavam loucos a todo momento, querendo achar alguma forma de poder condenar Jesus, de levar ele à morte de cruz, de poder levar ele para ser crucificado, morto e tudo mais. Mas nele eles não conseguiam achar erro algum, pois ele cumpria a lei. E além de cumprir a lei, quando o jovem rico vai falar com ele ainda transforma todas aquelas leis e os 10 mandamentos, em tudo ele resume em 2 coisas, que é: ame ao seu próximo como a ti mesmo, e ame a Deus sobre todas essas coisas. Porque amando o seu próximo como a ti mesmo, e amando a Deus sobre todas as outras coisas, se você cumprir esses 2 mandamentos bem específicos, dificilmente você vai descumprir algum dos outros mandamentos. Então, Jesus cumpriu tudo isso, resumiu as leis e tudo mais, e ele sofreu. Cara, é muito louco sobre a morte de Jesus, é que ele não foi, mesmo não tendo pecado nenhum, mesmo não tendo falha nenhuma, ele foi crucificado ele foi condenado à morte, com o pior tipo de morte que existia naquele período. A morte de cruz era considerada um dos piores castigos que existia. Por quê? Porque não era uma morte que você, morreu. Não. A pessoa ela ficava lá esticada, sofrendo. Cara, pensa você ficar assim, por uns 3 minutos, 2 minutos no máximo, você já fica cansado. Imagina você ficar pregado assim, você não pode se mexer, nada. Então a pessoa ela sofria extremamente. E Jesus ficou ali sofrendo, cara, dores, porque ele era humano, então ele sentiu dor. E é interessante que nós vemos ali que naquele momento, todo o pecado, tudo o que ele não havia feito na história da vida dele, tudo aquilo estava sobre ele naquele momento. Tanto que Jesus em certo momento, fala lá, o Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento Deus não podia mais estar com Jesus, porque sobre Jesus estava todo o pecado, estava toda a condenação, tudo de mal que existia no mundo estava sobre Jesus naquele momento. E mesmo assim Jesus teve que suportar tudo aquilo, até que ele chegou ao ponto de falecer. E Jesus morreu. Só que não acabou aí, porque assim como Jesus, ele era humano, assim como nós, mas Jesus, ele também era Deus. Então, passado 3 dias da sua morte, Jesus ressuscita. Jesus volta à vida, provando aqueles que tentavam acusá-lo de heresia, de acusá-lo de qualquer coisa, mostrando que ele realmente era o Filho de Deus, que ele era o Filho do Deus vivo. Então Jesus ressuscita e ele vira o bichão. Jesus, ele ressuscita e ele cumpre aquilo que ele devia viver aqui na terra. E Jesus se torna então o nosso modelo, o modelo a quem nós devemos seguir. E cara, eu sei que na nossa vida as coisas são frequentemente difíceis. A gente passa por muita dificuldade. A gente passa por coisas, estamos passando, principalmente nesse momento de pandemia, que já passou de 1 ano que nós estamos vivendo. A gente tem muita dificuldade, a gente tem muito sofrimento, a gente tem muita dor.
Mas, cara, não estou falando isso para te deixar desesperado, mas para te dar um ânimo, que Jesus, que era homem, que era humano, assim como eu e você, ele suportou coisas ainda piores que essa. Jesus, ele veio para provar que sim, era capaz, que nós conseguiríamos passar por tudo isso, porque ele suportou todas essas coisas e coisas maiores ainda. Cara, eu nunca fui crucificado, espero nunca ser, em nome de Jesus, amém. Mas eu não imagino o sofrimento que deve ser, cara, você morrer numa morte onde você tem que ficar lá, esticado, sofrendo, passando fome, tendo sede. Jesus, quando estava crucificado, ele teve sede. Cara, imagina você passar por tudo isso. Jesus passou, e ele não passou por um motivo qualquer, ele não passou simplesmente por passar. Mas tudo isso que ele passou foi por mim e por você. Foi por você que aquele que era a palavra, que estava com Deus, que era Deus, se tornou homem, se tornou carne e veio para a terra por mim e por você. Ele estava lá de boa no céu, vivendo a vida dele tranquilão, junto com seu pai, sentado ao trono, ao lado do pai. E em certo momento ele vem para a terra, cara, e ele decide viver uma vida como a minha e a sua. Ele sofre todas as sofrências necessárias para ter sofrido. Ele sofre tudo isso por um único motivo: por mim e por você. Cara, Jesus, ele veio como um homem para mostrar para nós que era possível que a gente suportasse todas essas coisas. Ele veio como um homem para que a gente pudesse ter forças, para quando a gente estivesse pensando em desistir, pensando que a gente não aguenta mais, que a gente tivesse força novamente e pudesse resistir, porque a gente tem um sumo sacerdote, alguém nos espelharmos, que nos mostra que é possível sim passar por todas as coisas. Cara, Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Jesus é o maior exemplo a quem nós temos a seguir, é o nosso sumo sacerdote. Cara, que a gente viva uma vida espelhada em Jesus. Que quando as coisas estiverem difíceis, a gente achar, cara, não vai dar mais para mim, não aguento tanto, só me lasco aqui, só estou me ferrando os dias, segunda a segunda, cara, isso aqui não vai dar em nada, cara, lembre, Jesus passou por tudo isso. E sabe o que é louco? Jesus morreu. E nós também vamos morrer. E Jesus ressuscitou. E teoricamente nós também vamos ressuscitar. Só que não vamos na verdade ressuscitar. Porque a partir do momento que nós morremos, na verdade a gente não vai estar morrendo. A gente vai estar começando a nossa vida. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, cara, essa vida que nós passamos aqui na terra, toda essa nossa trajetória aqui, é só um pequeno espaço de tempo que a gente vai sofrer, vai ser difícil, tal. Mas, cara, a grande recompensa será lá no céu. A grande recompensa vai quando a gente chegar lá no céu, a gente vê Deus esperando a gente reencontrar todo mundo lá no céu, e sim a gente vai poder olhar e dizer, cara, valeu a pena. Valeu a pena tudo isso que eu sofri na terra. Valeu a pena eu ter me espelhado em Jesus. Valeu a pena eu realmente ter sofrido tudo aquilo. Porque hoje, aqui no céu, eu realmente sou feliz. Aqui hoje eu tenho a vida eterna ao lado do meu Mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. Ali não mais terá dores, não mais terá sofrimento, não mais terá fome nem sede. Ali nós seremos plenamente felizes ao lado do nosso Senhor. Queria pedir para que você se colocasse de pé. Cara, e olha que louco. O último versículo que eu quero ler com vocês, ainda sobre Jesus. Porque Jesus, ele viveu uma vida terrena, mas ele viveu uma vida com intensidade. Jesus, ele não simplesmente viveu, mas o pouco tempo que ele teve aqui na terra, ele viveu com intensidade. E olha o que João escreve no final do livro dele sobre Jesus, lá em João 21, 25, ele diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro
haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Cara, Jesus fez muita coisa. A Bíblia que nós temos aqui hoje tem apenas um pedacinho, que a gente tem um gostinho de saber o pouco de que foi a vida de Jesus. Porque ainda sobre a vida dele mesmo, a gente só tem no Novo Testamento. O Velho Testamento, algumas coisas apontam diretamente para que a vinda dele seria real. Mas Jesus fez muitas coisas. Ele viveu uma vida nessa terra com intensidade. Ele viveu aqui tudo aquilo que ele tinha para viver. Então a segunda coisa assim que eu quero concretizar aqui para falar duas coisas, né? Então a primeira coisa é que, cara, suporte tudo. Suporte as dificuldades, suporte os seus problemas, suporte todas as dores e aflições, porque Jesus suportou tudo isso. E no final vai valer a pena. No final vai valer a pena nós encontrarmos com o nosso Mestre e viver uma vida eterna e realmente ver que tudo isso que a gente viveu na terra foi difícil, mas valeu a pena. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é: viva uma vida com intensidade. O que é viver uma vida com intensidade? Viver uma vida louca e não sei o que, blá 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 blá. Não. Viver uma vida com intensidade é você aproveitar no reino de Deus cada segundo que você tem aqui nessa terra. Cara, Jesus, ele aproveitou cada segundo que ele teve nessa terra. Já parou para pensar que, a princípio, né, a gente não sabe, mas eu creio que sim, de todos os universos, de todos os planetas, de todas as galáxias, nós fomos escolhidos para viver? Teoricamente, né, nós somos o único planeta habitável que existe uma vida, que existe pessoas, seres racionais. Já parou para pensar por que você existe, cara? Cara, se você tem esse privilégio da vida, viva com abundância, viva intensamente. Viva a sua vida para o reino de Deus. Porque, como eu disse na primeira coisa, vai valer a pena. Sabe, não desperdice essa vida aqui na terra. Não desperdice tudo aquilo que você tem para fazer e receber. Viva intensamente, assim como Jesus viveu intensamente. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os desafios, Jesus viveu intensamente. Que ao final da nossa vida, a gente possa também falar que se a gente for escrever tudo aquilo que a gente fez de bom lá nessa terra, não caberia nem em todos os livros do mundo. E que, como Paulo, que quando a gente chegar na nossa vida, no final da nossa vida, a gente possa dizer que a gente combateu o bom combate, guardou a fé. Então, cara, que nessa noite você realmente guarde essas coisas no seu coração. Que você viva uma vida para Deus, que você viva com intensidade para Deus, e que todo sofrimento, toda dor aqui nessa terra vai passar, você precisa suportar. Cara, tá difícil esse período de pandemia, em todos os sentidos, em todas as áreas que a gente pode imaginar, tá difícil, mas no final vai valer a pena. Tá difícil todas essas perdas que a gente está tendo de pessoas próximas, cada vez mais próximas de nós. Tá difícil, cara. Tá difícil de suportar essa tristeza. E quando eu penso em alguém próximo meu que morreu de mim, cara, eu lembro, cara, Jesus também perdeu alguém próximo dele. Mas ele suportou. Se ele suportou, eu também consigo suportar. Quando as tentações virem sobre sua vida, cara, lembre-se, Jesus foi tentado, mas ele suportou. Então eu também consigo suportar. Que vocês possam viver uma vida reta e íntegra diante de Deus. E suportem, porque no final vai realmente valer a pena.